Irmão, seguindo a nossa série de estudos, hoje o nosso estudo, nossa meditação está lá em Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao 12. Né? E nos próximos estudos, irmãos, nós vamos trazer também algumas personagens femininas. Então vamos tratar aqui também, né? A gente tem falado agora basicamente de muitos personagens masculinos, mas também teve grandes mulheres de Deus que mexeram, promoveram grandes histórias, grandes realizações. Então a gente vai, nas próximas aulas aí, trazendo um pouquinho também do contexto dessas irmãs. Mas Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao 12, texto bem conhecido, vamos falar da história de Moisés. Então, o texto diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. E um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão do meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jabuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora. Eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem te envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Senhor, obrigado por essa palavra, que teu Espírito conduza todo o processo de ensino para que cada um receba do Senhor aquilo que já está preparado. Muito obrigado por tudo, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título desse nosso estudo de hoje é, eu gosto bastante, como Deus forma um líder segundo o seu coração, ou seja, o coração de Deus. Lição nas vidas de Moisés. Aqui tem logo de cara, esse texto aqui é riquíssimo. A história de Moisés, não dá para a gente abordar ela completamente aqui. É muita coisa. Mas tem alguns pontinhos aqui, antes de a gente entrar no estudo propriamente dito, que eu gosto bastante. Então, por exemplo, Moisés está pastoreando ali o rebanho e ele vê uma sarça ardente. Uma sarça é um arbusto que estava pegando fogo. Você pode falar assim: uau, tinha um arbusto pegando fogo. A priori, um arbusto pegar fogo no deserto é muito comum. Um arbusto seco, calor, ali os elementos necessários. Qual que era o espanto de Moisés? Não era a sarça estar pegando fogo. Era ela estar pegando fogo e não se consumir. Imagina o mato pegando fogo e o mato não se consome. Aí ele diz assim: olha, há um mistério aqui, vou investigar. E Moisés se aproxima. E aí Deus fala: olha, Moisés, e ele responde isso aqui, Senhor. Ele fala: ó, tire a sandália dos teus pés. A gente gosta muito desse verso, né? A gente usa para campanha, porque você está pisando em terra santa, né? Muita igreja tem esse versículo bem grande assim na entrada. Olha, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar aqui é santo, né? Por exemplo, o que é mais santo? A igreja ou, sei lá, a casa do Leonardo?
O quarto do Leonardo, que geralmente o quarto do Leonardo é meio difícil até de entrar. O que seria mais santo, pensando nisso? A nossa tendência é dizer que a igreja é mais santa, mas não é. E antes que você ache que eu sou um herege, vou explicar. Moisés, quando chega naquele local, e Deus diz para ele assim, olha, tira as suas sandálias, ou tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Não porque aquela terra era santa, porque ela não era. Gente, não existe terra santa, não existe igreja, templo santo nesse sentido, nada. O que torna santo é a presença de Deus. Quando ele chega lá e Deus está naquele lugar, aquele lugar se torna santo. Porque senão a gente começa a fazer uma compartimentalização do sagrado. Então, por exemplo, estacionamento da igreja é santo? A gente acha que não. Então lá a gente joga o papel no chão, lá a gente fala o que quer. Aí quando a gente entra aqui no templo, no nosso imaginário, o templo é sagrado. E aqui você é reverente. Mas este lugar, essas paredes, esse concreto, só se torna santo se Deus estiver presente. E Deus só estará presente no sentido de culto se nós estivermos presentes. Quando a igreja se reúne, é a manifestação do corpo de Cristo naquele lugar. Aí é que se torna lugar santo. Aí ok. Mas se não tiver a igreja reunida, isso aqui não é santo. Eu me lembro que uma vez eu tinha um irmão que a gente chegou na igreja, foi muito engraçado, né? Era seminarista ainda. Ou já era pastor, não me lembro. É que parece que faz tanto tempo. E a igreja era grande, né? Então, ou você passava por dentro da igreja, ou você tinha que descer uma escada e subir outra. E eu, acostumado, né? Trabalhava na igreja, pezão no templo. O irmão parou na porta e eu continuei andando, falando sozinho, achando que o irmão estava comigo. Quando eu olhei, o irmão estava na porta. Aí eu falei, tudo bem, irmão? Ele falou, então, pastor, é que eu não passo dentro da igreja. Só passo na igreja dentro do dia de culto. Aí eu pensei. Eu falei, eu vou elaborar. Tenho tempo? Eu falei, irmão, me explica esse mistério. Fiz igual a Moisés aqui, me explica esse mistério. Por que o irmão não passa? Aí ele me disse, porque a igreja é o lugar santo. Só posso entrar quando está tendo culto. Eu falei, bom, gostei. Vamos elaborar. Se a igreja é santa só quando está tendo culto, irmão, a gente pode jogar bola aqui dentro então agora. Está tendo nada? Aí ele ficou pensando. Eu falei, irmão, e aí são ensinamentos. Volto a dizer, por isso que aqui Deus diz para Moisés, a terra é santa. Você lembra quando Moisés subiu no monte? O que aconteceu? Gente, era um monte. As ovelhas rodavam naquele monte, as ovelhas faziam tudo ali, comiam, dormiam e tudo mais que você imaginou. As ovelhas faziam ali, normal. Quando Deus aparece naquele monte para falar com Moisés, o que é que Deus fala para Moisés? Veja, a partir do momento que Deus se manifestou naquele lugar, para aquele culto, terra santa, ele disse, não sobe ninguém. Nem animal, nem criança, nem homem, nem mulher, porque aquele que subir aqui vai morrer. Porque Deus estava se revelando a Moisés para um propósito específico. Então a gente tem que tomar um cuidado. Por que eu fiz esse adendo aqui? Para quando você ver esse versículo aqui numa porta da igreja, em algum lugar, você não crie na cabeça de que o templo ele é sagrado e ele só pode servir para o culto. Agora imagina, veja, Deus nos livre disso. Suponhamos, eu sei que aqui tem uma comunidade, né? Pegou fogo na comunidade. Um monte de gente sem casa. O que a gente faz? Bota os irmãos tudo aqui fora, da porta do templo para fora, porque aqui é santo. Vamos botar um monte de incrédulo aqui, de descrente, no lugar sagrado? Não, acho que não, irmãos. Muito pelo contrário, justamente porque aqui é a igreja, vamos botar todo mundo aqui dentro para cuidar, para abençoar, para que eles possam recuperar. Entendeu a dinâmica? Agora, isso não quer dizer também, senão eu não chego no estudo hoje, que isso aqui pode ser de qualquer jeito. Quando a Bíblia fala, guarda teu pé quando entrar na casa do Senhor, é você entender que este momento em que a igreja se reúne,
é um momento de celebração, de culto, de adoração, de reverência. A palavra reverência no grego é proskunel. Proskunel é a ideia de quando a gente chega aqui para a celebração do culto, nossa alma se dobre diante de Deus. Nossa alma se curve diante do Eterno. Porque nós, enquanto igreja reunida, nós estamos dizendo que nós estamos aqui na presença do soberano. E aí a gente tem uma reverência. E é essa a ideia que quando esse texto fala, entra aqui, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que está é Terra Santa. Só para a gente ter uma... Tem muita coisa nesse texto maravilhosa para a gente ver aqui. Mas vamos lá. Entre os grandes personagens da Bíblia, Moisés é um dos grandes protagonistas, né? Moisés ele foi um libertador, legislador, profeta, pastor de uma nação inteira. Mas, acima de tudo, Moisés foi o quê? Um homem moldado por Deus. Lembra da palavra tipologia que eu falei algum tempo atrás? Moisés é um tipo de Cristo, ou seja, ele aponta para Cristo, né? Ele também ele acaba carregando essa figura de um salvador também desse povo, a gente vai ver daqui a pouco, né? Tem um teólogo que chama Bruce Wetke, ele vai dizer que a vida de Moisés revela um padrão divino. Deus prepara o homem antes de cumprir a missão. Lembra que eu falei lá no grupo que está muito ligado aqui também com o contexto de liderança? Então, se você é um líder ou vai ser um líder da nossa comunidade, já pega a sua porção aqui que hoje vai chegar a nossa parte aqui. Nós vamos ver aqui como Deus moldou Moisés e o que significa sobre a formação de líderes, servos e vocacionados na obra do Senhor. Irmãos, uma coisa que a gente já tem logo de cara, tem que desconstruir. Nós podemos ser simples, humildes e temos limitações. Mas de forma alguma, isso quer dizer que a gente não deva fazer as coisas da melhor forma possível. Ou da forma mais excelente possível. Irmão, se você vai dobrar um papel, dobra direito. Dobra direito. Até porque qual que é a máxima, né? Se a gente não consegue fazer direito no pouco, como é que a gente vai fazer no muito? Se a gente não consegue ser organizado enquanto a comunidade é pequena, como é que a gente vai ser organizado quando ela for grande? Então, tudo aquilo que ele via à mão, faça direito, faça com excelência. E mais, se eu sou líder e você é líder, lembre-se o que Tiago vai falar sobre isso. Olha, não queiram muitos de vocês serem líderes, porque de vocês serão cobrados mais. Exata. Então, líder não é só um título, irmão. Líder não é ter um nome bonito que você tem lá, líder fulano. É bonito, né? Faz uma plaquinha. Líder fulano. Mas é muito mais profundo do que isso. Porque se você diz que é um líder, você está dizendo, e eu estou dizendo, que nós somos pessoas que estamos sendo moldadas pelo próprio Deus. Porque não é o pastor que chama um líder, por exemplo. Parte-se do princípio de que o pastor ora e Deus o move, o leva a colocar esses líderes, ou a trazer esses líderes, a abençoar esses líderes que vão caminhar dentro aqui daquela estrutura de igreja ou de ministério. Então, que eu vou chamar de a nossa tese central, né? A nossa ideia central aqui, né? A vida de Moisés nos mostra como Deus prepara seus servos através de processos, encontros e propósitos para que cumpram com fidelidade a sua vontade. A vontade de quem? A vontade de Deus. Tem um hino que ele é muito bonito e algumas igrejas já até mudaram a letra, né? Que fala assim, tu és fiel, Senhor, né? Tu és fiel, Senhor, tal. E aí no final, nas versões mais antigas, diz assim, tu és fiel a mim. Aí muitas igrejas já trocaram, porque Deus não é fiel a você nem a mim. Deus é fiel à palavra dele, a ele. Porque só ele é digno de fidelidade, não a gente, né? A gente imagina, né? Às vezes a Edna pede para eu guardar um negócio lá, eu dou meia volta e já esqueci, já não coloquei em outro canto, então não dá para ter esse tipo de confiança. Mas qual que é a ideia aqui? Deus prepara o líder pelo seu processo soberano. Quando a gente está lendo lá Êxodo 2, do 1 ao 5,
O texto mostra que o primeiro período da vida de Moisés, ou seja, e a história de Moisés é muito interessante, é 40, 40, 40. Né? Você pode dividir a história dele. 40 anos, 40 anos e 40 anos. Né? E veja, irmão, 40 anos ele passou se preparando no Egito. Não foi suficiente. 40 anos ele passou no deserto, se preparando, sendo preparado por Deus. Ou seja, 80 anos se preparando para depois cumprir o propósito de Deus. Aí a gente quer que o líder fique pronto em uma semana, em um mês. Liderar não é que, então quer dizer que eu nunca... Não, você pode. Você pode ter líderes novos. Mas o líder ele nunca pode deixar de estar passando por um processo de aprendizado, de formação, por meio de Deus, dos instrumentos que Deus coloca. Paulo, quando se converte, ele faz o que todo novo convertido faz. Quem for novo convertido já sabe. Paulo se converteu, a primeira coisa que ele foi fazer? Querer converter todo mundo. Saiu lá, pregando e falando de Jesus para todo mundo. Que nem lima nova, cortando ali afiadinho. O que eles fizeram? Vamos matar esse cara, esse herege. Paulo teve que ir embora. Paulo foi para o deserto 3 anos. Paulo ficou, mais ou menos, vai levar entre 9 e 12 anos para que Paulo fosse chamado para o ministério. Antes que você fale, pastor, você está me desanimando. Não, não é isso não. Pelo contrário, estou dizendo que você que já está liderando e você que está caminhando, o que nós precisamos fazer? Ficarmos abertos, prontos para que Deus nos prepare cada vez mais, nos aprimore, nos capacite, nos afie, né? A metáfora da lima, né? Deus vem e afia para que a ferramenta fique boa. Então, o líder precisa ter essa disponibilidade. Então, o nascimento de Moisés é um nascimento que ele é preservado pela que nós chamamos de providência divina, ou seja, o poder de providência divina é Deus, a providência de Deus, é Deus agindo para que Moisés fosse preservado. Moisés nasce quando? Num período em que o povo de Israel estava escravizado no Egito. Quando você vai ler o texto, você vai ver que houve o período de José, né, braço direito do faraó, mas com o tempo o texto vai dizer que veio um faraó que não conhecia José. E ele percebeu que o povo estava na vida boa no Egito. Estava se multiplicando, o povo era forte, as mulheres tinham muitos filhos. O faraó viu aquilo e falou, opa, esse povo aqui vai dominar a gente. Vamos fazer o seguinte, escravidão. Ele escraviza. Porque o faraó fica com medo desse povo. E para controlar esse crescimento, o que o faraó vai fazer? Uma coisa aqui terrível. Ele vai decretar que todos os meninos, todos os bebês que nascessem fossem mortos, jogados no rio Nilo. Nesse cenário, Moisés nasce numa família levita. E o que eles fazem? Eles escondem Moisés por 3 meses. Mas chega uma hora que não tem como você esconder mais uma criança, né, a partir de 3 meses. Né? E aí eles tomam uma decisão, colocam o bebê num cesto, né, eles vão falar que vão untar o cesto, vão deixar ele de uma forma que ele não afunde, que não entre água. E ele vai colocar esse cesto no rio. Agora você imagina, a mãe prepara, dá para a filha vai lá e coloca o cesto lá e fica observando para onde que vai aquilo. Né? Acontece que aqui entra a providência divina. A filha do faraó encontra o cesto e fez o quê? Teve compaixão e adotou o menino. E olha a providência de Deus. Quem é que é chamada para cuidar daquela criança? A mãe, a própria mãe é quem vai cuidar daquela criança, ou seja, ela vai amamentar, ela vai cuidar da criança, todo aquele processo enquanto ela é pequena, ou seja, é Deus cuidando. E a gente não pode esquecer aqui de 2 pessoas importantes nesse texto, tá? São 2 mulheres, a Sifrá e a Puá, que são as 2 parteiras que elas não obedeceram à ordem do faraó. E as crianças nasceram e ela escondia, não matava e ajudou para que o povo continuasse tendo seus filhos. Então, depois que Moisés nasce, e depois, vamos dizer assim, que ele pega uma certa idade, ele vai então ser criado lá na corte do faraó.
Moisés é educado na sabedoria do Egito. Irmãos, o que a gente aprende aqui? Que Deus usa até ambientes seculares para formar seus servos. A gente não pode ser contra a ciência. A gente não pode ser contra a filosofia. A gente não pode ser contra o conhecimento. A nossa fé é inteligente. A nossa fé é racional. A nossa fé é pensada. A gente não é aquele povo ignorante que acredita em um monte de fantasias, porque o que a gente acredita é na palavra de Deus, é no Deus verdadeiro. Então nós somos um povo que a gente aprende da Bíblia e responde ao mundo a partir da nossa fé. Por isso que a gente precisa estudar e conhecer o texto sagrado, para que a gente possa responder a partir desse nosso conhecimento. E a Bíblia fala sobre isso. Portanto, estejam prontos para dar razão da vossa fé a todos quantos vos arguirem. Então, você que é líder, principalmente, precisa estudar a Bíblia, precisa ler, precisa aprender, precisa orar, precisa buscar conhecimento. Para quê? Para que os seus liderados, não só os seus liderados, mas todos aqueles que Deus coloca à sua volta, você esteja pronto para responder da sua fé. Por que você acredita nisso? Como é que você fala? O que você responde? Ah, eu acredito porque meus pais acreditam. Não vai resolver. Ah, eu acredito porque lá na igreja diz isso. Não, mas eu quero saber por que você acredita. Por que isso é verdade para você? Por isso que a gente precisa aprender a responder. E aí existem muitos conhecimentos, muitas ciências, filosofias, que a gente pode aprender muita coisa, que é boa para a nossa vida, que é boa para a nossa caminhada. Então a gente não pode desprezar o conhecimento. O que a gente não pode fazer é deixar que qualquer conhecimento, qualquer filosofia, qualquer outra coisa tome o lugar do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, do ensino sobre Deus em nossas vidas. Nós somos o povo da fé, nós somos o povo da Bíblia. Irmãos, e não ache que ser cristão não é ser uma pessoa inteligente. Na história, você vai ter grandes homens e mulheres de Deus, desde cientistas, médicos, físicos, astrofísicos, que eram crentes, que eram pessoas da fé. A fé não tira a nossa inteligência. Mas veja, aí tem um ponto negativo aqui na história de Moisés, o fracasso que revela a necessidade de Deus. Qual que é o problema? Moisés, ele tinha muito conhecimento. Ter conhecimento não quer dizer que você é sábio. São coisas diferentes. Bem diferentes. Você pode ter conhecimento sobre muita coisa, inclusive da Bíblia, inclusive da teologia. Mas não faz de você um sábio, faz de você um conhecedor. A sabedoria, ela consiste em que o seu conhecimento, o meu conhecimento, aplicado, gere algo proveitoso, algo bom, algo edificante. Imagina você conhecer da Bíblia e ser uma pessoa intrigueira, fofoqueiro, maldizente, insensível, rancoroso. Com qual sentido? Que não perdoa, que não libera perdão. Não faz o menor sentido. Na verdade, nós temos um problema, que dá um outro estudo isso aqui. Porque se você é conhecedor, e esse conhecimento não se torna em sabedoria prática, a Bíblia vai dizer que essa palavra vai ser testemunha contra eu e você. Eu e você, porque o que? Tomás de Kempis escreveu um livro mais ou menos em 1438. E nesse livro ele tem uma frase que ele diz assim: do que adianta você conhecer tantas verdades se você não consegue praticar nenhuma? A palavra vai ser testemunha contra você. Então, conhecimento não é sabedoria. Sabedoria é quando esse conhecimento ele gera algo bom, que aponte para Deus. O que Moisés faz aqui? Moisés, cheio de conhecimento, filho da filha de Faraó, e aí ele passa ali e vê um egípcio maltratando um israelita. O que ele faz? Mata. Ele resolve fazer o negócio do jeito dele. Ele vai lá e toma a frente e toma a decisão de resolver as coisas sem buscar entender como Deus queria que ele resolvesse. Porque isso não era o plano de Deus. Deus tem um plano para ele. Ele vai ser o libertador do povo. Mas Deus não mandou ele matar ninguém. Igualzinho eu e você.
A gente toma um monte de decisão, não consulta Deus, acha que o nosso jeito muitas vezes é o melhor jeito, e a gente... E consultar Deus aqui, irmãos, deixa eu explicar aqui. Sempre eu vou dizer isso, eu não posso enquadrar Deus em linhas. Deus pode falar com você do jeito que Ele quiser. Via de regra, buscar a orientação de Deus vai estar sempre em alguns aspectos. Oração e Bíblia. É oração e Bíblia. Você ora para deixar sua alma sensível, seu coração aberto e vai para o texto. O que é que o texto está dizendo? O que é ir para o texto? Que não é uma mágica. Você não vai lá e bota a mão no texto e abre e lê qualquer coisa. Ir para o texto é, eu vou ler a Bíblia e vou buscar nas histórias, nos relatos, situações semelhantes para que eu possa pegar exemplo. Você está na dúvida, você precisa tomar uma decisão, você está passando por uma situação, vá no texto. Você precisa tomar uma decisão, resolver um problema, não faz como Moisés. Vai lá e faz do jeito que você acha que tem que fazer, sem consultar a Bíblia, sem olhar os textos, sem olhar a Escritura, para ver o que ela te orienta a fazer sobre aquilo. Alguém disse algo sobre você, ou sobre mim. O que você faz? Vou lá agora falar com fulano. Tá pensando o quê? Mas é isso. Calma. O que a Bíblia fala sobre isso? Seja rápido em ouvir, tardio em falar. Calma. Calma o coração. Considera vários fatores. Considera quem te contou. Uma série de coisas para depois você pensar. E mais ainda, procure os sábios. Procure as pessoas experientes que podem te orientar e te ajudar a como resolver, como mediar o problema. Moisés aqui foi lá e matou o cara. Toda liderança espiritual precisa aprender primeiro que a obra é de Deus, não é do homem. Irmão, nós aqui não vamos conquistar nada, fazer nada, chegar a lugar nenhum se Deus não for conosco. É simples. Por isso que a gente não precisa se apavorar, a gente não pode ser melindroso, preguiçoso e conformista. Irmãos, aqui sempre foi assim. Não. Foi, não será. Foi, mas não será. Porque Deus está conosco e nós vamos fazer. E Deus vai abrir o caminho. Agora, o que a gente não pode achar? É que é a nossa força. Que a gente vai colocar a mão aqui, tudo vai se resolver. Não. Deus, por meio de nós, vai operar da sua forma, com o seu poder, para que nós venhamos a realizar a obra dele. Então, toda obra que nós fazemos não é pela nossa força, pelo nosso braço, é pela força de Deus. E Paulo vai dizer isso lá em Colossenses capítulo 3, que é o seu poder que opera poderosamente por meio de nós. Ele vai dizer, olha, buscamos levar todo homem perfeito a Deus, por meio do quê? Do seu poder que opera. Agora, a grande pergunta aqui é, eu e você estamos nos colocando na posição para sermos instrumento de Deus? Esse é o ponto. Você como líder, tem que se perguntar, que tipo de líder? Porque, irmãos, eu não posso fugir disso. Se você é um líder, se você é alguém que é chamado para liderar, para conduzir, você tem uma responsabilidade. Foi lhe dado, foi lhe imposto, foi orado. Em alguns casos, até imposto as mãos sobre você para que você lidere. A pergunta é como você e eu estamos liderando aquilo que nos foi dado por confiança. E não é do nosso jeito, é o jeito de Deus. Mas a pergunta é, eu estou me colocando na posição para que Deus faça do jeito dele por meio da minha vida? Então nós temos aqui Moisés, que foi lá e fez do jeito dele e, obviamente, não deu certo. Mas Deus não desiste de Moisés. O que parecia fracasso era, na verdade, parte de todo um processo que estava sendo elaborado na vida de Moisés. Então, aí a segunda parte dessa nossa conversa é Deus moda o líder pelo encontro com a sua presença. Aí nós temos agora, depois que Moisés mata o egípcio, o que ele faz? Foge. Igual eu e você. Quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa, o que a gente faz? Foge muitas vezes. Se esconde porque sabe que a gente está em débito com Deus, com a nossa consciência. Mas Deus não desiste de mim de você porque Ele é maior do que o nosso fracasso. E do Êxodo, do capítulo 3, do 1 ao 12, foi a parte que a gente leu.
Os próximos 40 anos de Moisés acontece onde? No deserto. Então, irmão, quando você estiver passando por um deserto, não fica desesperado não, que pode ser que Deus está trabalhando em você ali. Pode ser que você entrou no exército, no deserto por uma decisão errada sua. Mas quando Deus te leva ou te permite ir para o deserto, Ele vai com você, porque lá tem algo para te ensinar. Então Moisés está no deserto, longe dos holofotes, longe da mídia, longe de tudo, e ali Deus vai tratar com ele. O deserto é o lugar onde Deus quebra e refaz. Moisés passa 40 anos em Midian. O que Moisés vai fazer lá em Midian? Pastor. Pastor sempre é um negócio complicado. Nunca vem no... Pastor era um cargo desprezado no Egito. Que era pastor é tipo assim, não tenho mais nada. É você pastor. Meio parecido com hoje, né? As pessoas acham que ser pastor é que você deu errado em tudo. Não passei na prova, não passei no Enem, não consegui um bom emprego, não consegui fazer uma outra faculdade, já sei. Você pastor, eu vou lá. Chego na igreja, falo qualquer coisa, os irmãos acreditam, não consultam nada, porque eles não são bereanos mesmo, né? Se fosse bereano, ia ver se aquilo que o pastor está falando era verdade, porque se a gente fizesse isso, a gente ia descobrir que muita coisa que muito pastor fala não é verdade, e não é bíblico, e não deve ser seguido, mas muita gente tem essa ilusão de que pastor é ignorante da fé. É alguém que vem aqui só para, né? Quando, na verdade, quem é pastor mesmo entende que deve ser alguém zeloso, alguém que estude, que seja piedoso, que conheça. Lembra que eu falei do conhecimento de Moisés? Pastor é uma pessoa que tem que conhecer, tem que ler, tem que estudar. Sabe por quê? Não é porque ele é orgulhoso, irmãos. Não é porque ele quer ser melhor. Poderia ficar falando 3 dias sobre isso aqui, dá vontade até de chorar. Porque sobre o pastor está a responsabilidade de cuidar do rebanho de Cristo. Isso é muito sério. Um pastor não pode ser relaxado com relação ao estudo, ao conhecimento, à oração, à piedade, ao zelo, porque foi dado para ele a responsabilidade de cuidar do rebanho. Jesus disse para Pedro: se tu me amas, então faça o quê? Cuide das minhas ovelhas. Então é incompatível com a posição de um pastor alguém que não é zeloso, alguém que não busca o conhecimento, alguém que não busca se aprofundar na Bíblia, nas ciências, em tudo que está à disposição para que a sua igreja, e quando eu digo a sua igreja, é a igreja que ele cuida, para que o rebanho de Cristo que está sob o cuidado dele seja abençoado, seja fortalecido, seja instruído. E aqui, ser instruído, irmão, não quer dizer que você precisa ter um nível alto de intelectualidade, de formação. Não, o que você precisa ter é uma alma disposta, uma alma que se dobra diante de Deus, um coração aberto, um coração ensinável, para que Deus use os líderes, os pastores, para te ensinar a respeito do próprio Deus. Então, Moisés aqui, ele é alguém que agora, ele está numa situação extremamente ruim, cargo desprezado. Então ele vai se casar com Zípora, filha de Jetro, e vai formar sua família. O deserto é uma escola de humildade. Então, Moisés era filho da filha de Faraó. Era o cara no Egito. Aí ele faz isso aqui, ó. Desce. Vai se tornar pastor de ovelha. Totalmente desprezado. Mas o que para muitos parece desprezo, mas para Deus é um processo de restauração para que aquele homem seja usado. E aí a gente vai ver, o deserto é a escola de humildade, silêncio e dependência. A sarça ardente, Deus chama pelo seu nome. Moisés achou que agora ele estava esquecido, mas Deus o chama. E esse texto aqui é lindo, só isso aqui dava uma aula para a gente, né? E meu tempo já está acabando. Deus fala assim, quando ele se revela para Moisés, ele diz assim, Moisés fala para ele, mas quem sou eu? Não, de fato você não é ninguém. Né? Quem sou eu? Ninguém. Comparado a Deus, pensando em Deus, quem nós somos? Ninguém. Somos instrumento de Deus. Então Moisés ele fala, mas quem sou eu? Aí ele fala, olha, não se preocupe, porque eu serei com você. Eu vou estar contigo. Ele, tá, mas se quando o faraó perguntar quem me enviou, porque todo Deus tinha um nome lá, né? Vai na cultura egípcia, todo Deus tem um nome. Aí Deus faz uma coisa aqui que é muito interessante. Ele diz, eu sou. Diga que o eu sou te enviou, porque eu sou aquilo que sou. A raiz dessa palavra, ela é linda, porque diz assim,
eu sou aquilo que eu quero ser. Eu sou o insondável, eu sou tudo, eu sou o que eu quero ser. Não há domínio sobre mim. E já existe, dentro dos mitos e das lendas daquelas regiões, que quando você conhecia o nome de um Deus, você tinha um certo controle sobre ele. Quando você descobre o nome dele, né? Você acaba agora tendo um certo poder sobre ele. Mas Deus faz aqui como se fosse de uma intencionalidade, fala assim, olha, você não precisa saber meu nome. Eu sou o que sou. Isso basta. Vá lá e diga que eu sou o te enviou. Porque, na verdade, Deus vai se revelar por meio das suas obras, do seu poder. Então, Moisés não precisa saber o nome de Deus. Não precisa confiar num título, no nome. Ele precisa confiar que Deus é aquilo que Ele é. E, às vezes, eu e você é isso. A gente tem que confiar que Deus é exatamente aquilo que Ele é. E o que a gente faz? Mesmo assim, Deus falando para a gente, assim, você que é líder, você que muitas vezes está na igreja, está na vida cristã, nós usamos um monte de desculpa. Ah, Deus, mas eu não sou ninguém, eu sou incapaz, eu não sei falar, eu não tenho formação, eu não sei teologia, eu não sei fazer isso. Mas ninguém está te perguntando. Deus não está te perguntando se você tem isso, porque Deus não precisa que você tenha isso. Porque Ele pode te dar tudo isso, e de outras formas, e outros meios, e outras habilidades. Você não precisa saber teologia para ser uma pessoa piedosa. Não que teologia não seja importante, mas você não precisa ser dominar para ser alguém importante, piedoso. Porque Deus vai levantar pessoas para te ensinar, para me ensinar. Então o que a gente não pode fazer? Deus está te chamando, está te colocando na posição, está te colocando num lugar, e você fala, eu não sei fazer, Deus, eu não consigo. Deus fala, ok, mas é isso mesmo, porque não é a sua força, é o meu poder que vai se manifestar por meio de você. É o meu agir por meio da sua vida. Então não importa a sua limitação. O que não pode ser limitado aqui, irmãos? A sua fé, o seu coração e a sua obediência a Deus. Isso não pode ser limitado, o restante pode, porque Deus vai usar isso daí. E aí, para a gente ir concluindo, senão a gente não termina hoje, Deus envia o líder para cumprir o seu propósito redentor. Esses são, então, 40 anos lá no Egito, aprendendo das ciências do Egito, se tornando grande no Egito. 40 anos aprendendo o que é ser de Deus, cuidando de rebanhos. E agora, 40 anos, Deus vai usar Moisés para conduzir o seu povo. Então, nisso aqui, olha, Moisés vai enfrentar o faraó, ele vai conduzir o povo, vai abrir o Mar Vermelho, ele vai levar o povo até o Sinai, vai dar a direção, vai receber a lei, ele vai interceder, porque Moisés vai lá, e eu vou fazer um grande resumão aqui, Moisés vai lá, fala com o faraó diz que não, 9 vezes, na 10ª vez, tem a morte dos primogênitos, os filhos dos judeus, dos israelitas são salvos, o povo sai de lá, leva um monte de riqueza, leva ele pelo deserto, tem as codornizes, tem o maná, abre o Mar Vermelho, faz tudo. Você fala assim, gente, agora, você imagina, Deus tira o povo da escravidão, sai com riqueza, dá água, dá maná, dá carne, tira a água da pedra, né? Atravessou o mar, fez um monte de coisa, você fala, agora, como é que um povo desse vai desviar de Deus? Se Deus fizesse pelo menos um desses milagres na minha vida, eu ficava, mas desvia, irmão, porque o nosso coração é terrível. Deus fazendo tudo isso, quando ele foi dar as tábuas para Moisés, o que o povo faz? Faz um bezerro de ouro. E a pergunta seria aqui, qual que é o meu bezerro de ouro? Qual que é o seu bezerro de ouro? O seu bezerro de ouro pode ser uma série de coisas, e às vezes até coisas que parecem boas. O seu bezerro de ouro pode ser uma igreja, pode ser um líder, pode ser seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, sua família, seu trabalho. O bezerro de ouro é tudo aquilo que tira o lugar de Deus. Tudo aquilo que é mais importante do que Deus se torna um bezerro de ouro. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que amar. C.S. Lewis vai dizer assim, quando o nosso amor se torna um Deus, ele vira um demônio, porque ele vai nos controlar, vai tirar tudo que a gente tem para satisfazer o desejo dele. Então a gente tem que tomar um cuidado para ver o que é que está se tornando um bezerro de ouro na nossa vida. Então Moisés desce e vê aquilo, o que ele faz? Não é possível!
Fui ali um pouquinho e vocês já desviaram. E aí, Deus, obviamente, se enfurece com o povo. Deus quer ali executar um juízo justo sobre aquele povo. Mas aí a gente tem uma coisa que é muito importante num líder. E eu sempre acredito que Deus tinha um propósito. E aqui ele estava forjando o coração de um líder piedoso. Talvez se fosse eu, falava, queima mesmo, Deus, povo herege, povo terrível. Mas o que Moisés faz? Olha o que é um líder formado por Deus. Ele fala, Senhor, se for para executar um juízo, que o Senhor execute em mim, que o Senhor me lance fora, mas que o Senhor salve esse povo. E olha só o coração de Moisés, fala, Senhor, pensa comigo, Moisés falando para Deus, Senhor, tu tiraste esse povo do Egito com mão poderosa. Se o Senhor matar esse povo agora, o que vão dizer do Senhor? Tirou de lá, mas não tinha como cuidar. Vão dizer que o Senhor não tinha força. E se o Senhor for executar, execute sobre mim, me lance fora e guarde esse povo. Mostra o coração de um líder piedoso. A gente é muito apressado em condenar e julgar, irmãos. Muitas vezes. Ainda mais como líderes. Alguém peca, alguém erra, alguém faz alguma coisa que a gente considera que é errado, baseado nas nossas crenças, nas nossas práticas religiosas. O que a gente faz? Às vezes, em vez de a gente acolher primeiro, de abraçar, de ouvir, de untar as feridas, né? A gente julga. Nunca foi crente. Se fosse, não tinha feito isso. A gente não sabe o que essa pessoa passou, quais foram os problemas que ela teve. Não estou dizendo lá que o povo foi assim, tá? O povo lá foi rebelde mesmo, se desviou. Mas Moisés, mesmo assim, intercede a favor daquele povo, ao ponto de que Deus fala, ok, não vou destruir todo esse povo. Só aqueles que se desviaram que vão arcar com as consequências. Mas Deus preserva a maior parte daquele povo por causa da intercessão de um líder. Você como líder, você como crente, você tem intercedido pelo seu povo, pelos seus liderados, pela sua família, pela sua igreja, pelo seu povo? Porque, irmão, pastor precisa de intercessão, tá? Não acha que pastor é alguém que fala, o cara é pastor, não precisa orar? Não, irmão, precisa que você ore por ele. Muito, e muito mesmo. Então, Moisés aqui, ele intercede pelo povo e ele faz com que Deus desvie a sua ira de todo aquele povo, somente aqueles que se rebelaram, que acabaram recebendo a sua justiça. E aí a gente conclui mostrando que Moisés, quando ele diz isso, me lance fora, ou execute em mim o juízo, ele é uma tipologia de Cristo, ele aponta para Cristo, aquele que toma o lugar do pecador. Moisés não pôde tomar o lugar dos pecadores, porque Moisés não era justo no sentido pleno, não era perfeito no sentido pleno para que ele tomasse o lugar do pecador. Somente um podia tomar o lugar de todos os pecadores, inclusive o de Moisés, que é o próprio Cristo. Inclusive, Moisés, Deus disse para ele, toca na rocha. Ele, enfurecido, ele bateu na rocha. E você que é líder, obedeça a Deus. Moisés foi um homem de Deus, mas ele não pôde entrar na Terra Santa por causa da sua desobediência com aquilo que Deus tinha falado. Mas não fez com que ele não fosse reconhecido como um grande estadista, um grande homem de Deus, alguém que foi usado para conduzir o povo. E Deus, na sua graciosidade e no seu amor, ainda que ele não pôde entrar, Deus levou ele para um monte e falou, olha, essa é a terra que eu prometi dar. Abraão, Isaque e Jacó. E o teu povo vai entrar neste lugar. Amém? Que Deus faça de mim e de você um líder segundo o seu coração e que sejamos, a exemplo de Moisés, um líder moldado pelo poder, pela graça e pelo agir de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade de compartilhar e que o Espírito Santo venha conduzir-nos, venha nos orientar para que sejamos, de fato, um povo que ama o Senhor e que as nossas vidas sejam totalmente colocadas à sua disposição para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor venha, por meio dos seus processos, nos transformar cada vez mais
para que sejamos a manifestação da glória de Cristo aqui neste lugar. Muito obrigado por tudo que eu te peço em nome de Jesus. Amém.